Fala, Dev, beleza? Seja bem-vindo ao Programando Qualidade. Nesse quadro, eu falo sobre as estratégias, os desafios e as dicas para você melhorar a qualidade do seu código. Eu sou André Okazaki, eu ajudo devs a entregar software de qualidade e alcançar níveis mais altos de senioridade. E nesse vídeo, eu vou falar sobre código complexo. Se você mexe num código que está parecendo que está complexo demais, está dando muito trabalho para alterar, eu vou te mostrar como que o teste unitário pode ser o seu melhor aliado contra esse código aí. E se você é dev, principalmente de .NET, e quer evoluir na carreira, virar pleno, virar sênior, já curte esse vídeo e assina o canal para receber mais conteúdo sobre esse assunto. Vamos começar definindo o que é um código complexo. Porque não tem uma definição exata, né? Não é uma coisa que você vê num livro, que você aprende na faculdade e te falam: ó, o código complexo ele tem esse indicador aqui, ele tem essas características. Isso não é exatamente falado em literaturas ou ensinado para os devs. Às vezes é uma coisa que está muito ligada à percepção, a como a gente vê, a como a gente entende aquele código ali. Mas também eu não quero que você pense que é um negócio que é 100% subjetivo, porque existem formas de você medir e que talvez sejam adequadas para o seu contexto, talvez não sejam, mas não é 100% subjetivo. Eu gosto de comparar esse caso a um livro de física. Eu sei que às vezes quando a gente fala de programação fica parecendo que é sempre sobre experiência, né? Se você for um dev mais experiente, se você tiver mais conhecimento técnico, você vai conseguir entender mais coisas, conseguir mexer em código mais ou menos complexo. E não é exatamente assim, a experiência faz parte sim, mas tem outras coisas que a gente precisa observar. Se você pegar um livro de física, eu, por exemplo, não sou um bom aluno de física, sempre tive muita dificuldade, principalmente com a parte dos cálculos, né? E se eu abrir um livro de física agora, eu com certeza vou ficar perdidaço com o conteúdo dele. Porque vai ter um monte de coisa lá, vai ter um monte de conceito, e eu não tenho familiaridade com o assunto, vou achar que aquilo é super mega complexo. Mas se você tiver uma pessoa te explicando, alguém te ensinando os conceitos, explicando um passo a passo ali, uma coisa mais detalhada, talvez você consiga entender, talvez eu também consiga entender, apesar de eu não gostar muito da matéria. Agora, isso está ligado a você ter mais conhecimento de física, a ter mais experiência com aquilo? Sim. Porém, se o livro tiver mal escrito, se ele tiver bagunçado, se a ordem dos capítulos não te ajudar a entender, a fazer um mapa ali da onde você precisa evoluir, né? Em quais conceitos você precisa evoluir, você começa com um conceito e aí passa por outro, para chegar no final do livro e entender os conceitos que estão no final do livro, como se fosse um jogo mesmo, né? Várias fases para você ir evoluindo. É, Se não for assim, às vezes o livro é complexo até para você que é um conhecedor de física. Então não adianta você dizer que é só uma questão de experiência, que é só uma questão de ter mais ou menos conhecimento. Também é uma questão de como as coisas são organizadas. Se aquilo é escrito de um jeito que faz você entender, com uma boa didática, com, sei lá, com bons exemplos, são várias coisas ali que você pode sim tirar da subjetividade, né? Não é só aquilo que só a sua experiência que conta. É isso que eu quero que você entenda. Então, complexidade está ligado sim à experiência, mas tem outros fatores para você observar. Um deles que é bem conhecido pela comunidade aí, é a complexidade ciclomática. Ou também tem uma variante dela que é a complexidade cognitiva. Se você procurar no Google aí ou na Wikipedia, você vai ver o conceito. Não vou entrar aqui no mérito da coisa porque é um conceito um pouco acadêmico, tem alguns cálculos ali que ele faz. Essencialmente, é o número, ele faz uma conta ali com o número de condições que tem dentro do seu código, ou seja, desvios de lógica que vão deixar aquilo, em teoria, né, mais simples ou mais complexo de entender. Se você for lá no Visual Studio, como eu tô aqui, ó, se você vier nesse menu Analyze, ou não sei se em português é um outro nome aí, você vem aqui, ó, Calculate Code Metrics for Solution e vai abrir esse cara aqui, ó, o menu de Code Metrics. Deixa eu até levantar aqui para você ver, ó. Tem vários números aqui
que o próprio Visual Studio coloca aqui, um deles é a complexidade ciclomática, tá vendo? Mede o número de branches, ou seja, não é branch igual do Git lá, são ramificações de lógica. São ifs, and, or, esse tipo de coisa, né? Desvios de lógica. Tem outras coisas aqui que o Visual Studio mede, né? Profundidade da herança, acoplamento entre as classes, tem várias coisas que você pode ver. A complexidade cognitiva é um conceito parecido, mas tem a ver com o entendimento humano, é um outro tipo de cálculo que ele faz lá. Mas eu só quis mostrar esses números aqui para você, como eu disse, não vou entrar em detalhe em como é. Se você quiser saber exatamente o que é, dá uma pesquisada aí você vai ver. Eu só quero que você entenda que sim, existem jeitos de medir isso. Além da percepção, existem também indicadores. Isso aqui pode ser adequado para o seu caso ou para a sua equipe? Talvez sim, talvez faça muito sentido para todo mundo. Talvez não. Existem coisas que estão um pouco ligadas à percepção, mais à percepção, né? Ou talvez uma percepção coletiva, o seu time percebendo se o código é complexo ou não. Eu gosto de simplificar o conceito, só para a gente não levar muito para o lado acadêmico e o negócio ficar meio macarrônico ali, difícil de entender, né? Difícil de digerir. E eu sempre levo para dois lados. O primeiro lado é eu considero um código complexo quando ele é difícil de entender o seu propósito. O que é entender o seu propósito? É aquele tipo de código que todo mundo bate o olho, né, todo mundo do seu time, né, ou pelo menos a maioria do seu time, bate o olho naquele método, naquela classe, e não consegue entender para que ela serve. Por que esse método está lá? Que tipo de regra ele faz? Por que ele aplica essas regras? Então, se você não consegue olhar para o código e entender isso, eu considero que o código está complexo. Tem que ser um negócio que você bate o olho e já percebe? É claro que não. Muitas vezes exige um conhecimento de contexto da sua aplicação. Mas se mesmo os devs que já estão no time, que conhecem o processo de negócio, quando eles olham para o código ali e não conseguem entender direito o que aquilo faz, provavelmente está complexo demais. Um outro ponto que eu gosto de observar é se está difícil de fazer teste unitário. Muitas vezes você fica se matando para fazer teste unitário num código, achando que precisa de mais conhecimento técnico, fazer mocks avançados e asserts avançados, quando na verdade o grande problema não é o seu código de teste, é que você está tentando testar um código que é complexo demais. E aí, se o código da aplicação está complexo demais, seu teste vai ficar complexo demais também. São consequências, né? Uma coisa é um espelho da outra. Então, diria para você que em 90% das vezes não é um problema de conhecimento técnico sobre o teste. É claro que muitas vezes, se você está no começo da sua jornada aí atrás de entregar software de qualidade, talvez sim, você não tenha conhecimento técnico sobre o teste unitário, você precisa aprender. Mas o conhecimento do teste unitário não é tão diferente assim do conhecimento que você precisa para programar. São coisas muito similares. Então, eu diria que na maioria das vezes o problema é a aplicação. Ela está difícil demais, ela tem características que deixam o código difícil de testar, mas porque ele está difícil de entender ou ele está difícil de alterar também. Então, eu gosto muito dessa definição e é por isso que eu acho que o teste unitário ele é uma grande ferramenta para combater o código complexo. Tanto para você detectar que o seu código está complexo demais, quanto para você aprender a simplificar o seu código. Para poder fazer bons testes nele, você vai ter que acabar deixando o seu código mais simples. Então, eu gosto de sempre observar esses dois parâmetros. E agora que você já entendeu o que é um código complexo, vamos entender como que o teste unitário te ajuda a enxergar essa complexidade, né? E como que ele te ajuda a melhorar isso também. Primeiro ponto, o teste unitário evidencia design ruim. E o que é design ruim, né? Às vezes eu falo as palavras aqui e fica um pouco confuso de entender, né? Quando eu falo design ruim, não é porque o layout da sua tela tá feio, ou que as cores, ou o CSS tá meio bizarro ali. Não é isso. Design ruim é um design de código. Então, design ruim são más práticas de programação. Muitas vezes você tem hábitos ruins de programação, você faz coisas que não são muito positivas
para o seu código, e aí o seu código acaba ficando complexo por conta disso. Eh, Só para reforçar um conceito aqui, o código, ele normalmente não nasce complexo. Nenhum software nasce complexo. A tendência é que o software nasça com um código mais simples, porque o software no começo vai ter menos funcionalidades, ele faz menos coisas. Então ele tende a ter um pouco mais de simplicidade no começo. O problema da complexidade começa a aparecer na manutenção. Quanto mais pessoas vão mexendo no software ali, ele vai ficando mais complexo ao longo do tempo. E muitas vezes você nem percebe. Tem muita gente que acha que para deixar um software mais simples, ele precisa nascer simples. E aí fica na cabeça que precisa reescrever tudo, precisa fazer tudo do zero para ficar bom. Isso não é verdade. É claro que existe alguma vantagem, talvez, em reescrever algumas coisas, mas na maioria das vezes não adianta, porque o problema da complexidade surge ao longo do tempo. É depois que o software está em produção, com vários devs diferentes, com pensamentos diferentes. Eles começam a mexer no software de jeitos diferentes e aí vão se acumulando más práticas no seu código e ele vai começando a ficar complexo. Então tira da cabeça esse negócio de que para ser um software bom, você vai ter que reescrever. Eu já cansei de reescrever software por aí e eles continuam complexos, porque não é criar o software que deixa ele complexo, é manter, né, a questão da manutenção. Uma das coisas que mostra isso é que, uma dos problemas que o teste unitário evidencia, né, são métodos com muitas linhas. Então, métodos com muitas linhas são consequências de manutenções em sequência feitas com más práticas. Então, o pessoal vai, sei lá, se o método hoje tem 1000 linhas, mas quando ele nasceu, quando o método foi criado, ele talvez tinha 50, 100 linhas no máximo. Mas ao longo do tempo ele foi recebendo novas linhas e foi ficando mais complexo. Eu tenho um exemplo aqui para te mostrar, ó. Um método aqui, ó, calcular parcelas. É um handler, né? Estou usando aqui um padrão, que é um comando. E aí, ó, ele faz um cálculo de parcelamentos, né? Então ele recebe aqui uma lista de formas de pagamentos e cada forma de pagamento ela faz o seu cálculo aqui de valor. Então tem uma aplicação de juros, tal, né? E aí para cada tipo de forma de pagamento, né, de tipo de cobrança aqui, eu tenho um cálculo de juros diferente. Então, aqui para cartão de crédito eu tenho essas regras aqui. Se for Pix, eu tenho essas outras regras. E se for débito em conta, eu tenho essas outras regras aqui. Então, veja que esse é um bom exemplo de que quanto mais o software vai sofrendo manutenção, ele vai acumulando más práticas, ele vai começando a ficar complexo. Se esse cara aqui, ele nasceu só com esse software, né? Ele nasceu só com cobrança em cartão de crédito, o único código que tinha aqui era esse cara aqui, ó. Depois, alguém pediu para adicionar a forma de pagamento em Pix. E aí, o dev que pegou para dar manutenção, ele viu que já existia uma linha aqui e falou, pô, é só criar mais uma. E aí ele cria um outro case aqui. Ou talvez era um if, ele transforma isso num case. Quando aparece o débito, ele inclui de novo. Se aparecer uma forma de pagamento boleto, qual é a chance do próximo dev vir aqui, Ctrl C, Ctrl V aqui do case DB aqui, ó, e só trocar os valores dos juros? É gigante essa chance. Então a gente só vai empilhando más práticas. E aí o software vai crescendo. A quantidade de linhas aqui vai aumentando. Partimos aqui de um código que tem mais ou menos 20 linhas, se a gente for contar só esse trecho aqui, ó, mais algumas linhas adicionais, 20 linhas. E agora, só com 3 formas de pagamento, ó, o método já acumulou aí suas 40 linhas, quase 50 linhas de código. Só com novas funcionalidades que vão aparecendo. Né? E aí, por que, que isso é um problema para o teste unitário? Né? Porque fica complexo fazer um teste num método que tem muitas linhas. Porque você vai olhar para isso aqui e vai pensar, pô, beleza, vou fazer um teste aqui, preciso preencher esse request. E aí, o que, que eu vou testar primeiro? Eu tenho que testar os juros no cartão 1.0. Não, aí primeiro eu tenho que testar quando não tem juros ou quando tem juros. E aí, se tiver parcelas, mais de 4 menos de 9 ou mais que 9, e aí ele vai gerar um valor líquido, ou eu testo o Pix primeiro, o que, que eu faço o teste aqui? Então são muitas linhas, vai gerando confusão. Na sua cabeça começa a ficar difícil entender o que precisa testar primeiro. E aí você trava.
Então, quando você tem essa dificuldade de saber o que testar, muitas vezes é porque o seu código está complexo, não está faltando só conhecimento técnico. Pode até ser conhecimento técnico, mas com certeza seu método não está tão simples assim. Um outro ponto, separação de responsabilidades. O teste unitário mostra muito que o seu código não tem responsabilidades bem divididas. Esse nosso código aqui de 80 linhas aqui, 50 linhas, né, que deu, ele é um bom exemplo disso. Veja que ele está fazendo vários cálculos diferentes, mas é uma classe de fluxo, um calcular parcelas aqui, ó. É um comando, né? Então, um comando para nós aqui, dentro da arquitetura, usando o padrão mediator, você vai usar o comando como uma classe de fluxo de negócio, como uma domain services, por exemplo. E aí ele está aplicando várias regras de negócio. Então ele está fazendo o cálculo do valor líquido aqui, ó. Isso é uma regra de negócio. Saber quanto eu vou aplicar de juros é uma regra de negócio. E eu estou misturando fluxo com regras de negócio, o negócio está ficando complicado. Então, se eu tenho um método com muitas linhas, geralmente você também tem uma divisão de responsabilidades ruins. Sua classe está fazendo muitas coisas. Ela tem muitas linhas porque está fazendo muitas coisas. E isso também dificulta o teste, né? O fato de você não saber exatamente o que você vai testar aqui, também, além de ter o problema da quantidade de linhas, né, também tem o problema de ter uma separação de responsabilidades ruins. Geralmente uma é consequência da outra, né? Se você tem. Não é 100% verdade, né? Pode ser que você tenha poucas linhas, mas com responsabilidades mal separadas também. Mas se você tem muitas linhas, com certeza o seu método está fazendo coisas demais. Um outro ponto muito interessante que o teste unitário evidencia: acoplamento alto. Muitas vezes você não consegue fazer teste porque o acoplamento está alto. E aí você fica com dúvida. Pô, mas como é que eu faço esse teste aqui? Se eu dou um new numa classe, né? Então, tem um exemplo aqui, ó. Essa classe aqui, ó. Cliente service errado. Até marquei aqui que é um jeito errado de fazer, né? Tem um método aqui, ó. Validar cliente. Ele dá um new cliente Mongo repository. Ele vai até o banco, faz a consulta do cliente lá no banco. Vamos rodar esse teste aqui para a gente ver, ó. Deixei um teste aqui. Vamos rodar ele em modo debug para você ver ele executando, ó. Parou aqui no validar cliente. Vamos entrar aqui no validar cliente, vamos ver, ó. Ele dá um new no cliente repository e vai chamar o obter. Ó, retornou já aqui para o nosso método. Vou terminar a execução para você ver, ó. E deu erro. Olha o erro que deu aqui, ó. Value cannot be null. Parameter collection. E aí você vê aqui, ó. Ensure is not null. Tá aqui, ó. Método obter, ó. Ele tá chamando find async do Mongo. Então ele está tentando acessar o driver do Mongo para executar esse cara aqui. Num teste unitário, você não pode ir ao banco de dados. Porque não dá para testar. Como é que eu vou testar isso aqui conectando no banco, né? Não vou entrar nesse mérito agora, porque daí é uma outra aula aqui para te explicar sobre isso. Mas aqui temos um caso de autoacoplamento. Veja que o seu código aqui, ó, esse método aqui, ele está dando um new na classe Mongo Repository. E isso está impedindo o nosso teste. Aqui é um clássico caso de mock, né? Eu preciso trocar esse cara aqui por um mock. Mas como eu vou fazer a troca se tem um acoplamento alto? Então eu preciso resolver esse autoacoplamento para poder testar. E muitas vezes a galera fica com dúvida. Aqui um exemplo clássico de que eu estou indo no banco de dados e eu preciso trocar por um mock. Mas muitas vezes tem acoplamento indireto, tem acoplamento com classes internas. Por exemplo, com o domínio, por exemplo, com outras classes aqui. Então, o autoacoplamento é um problema para teste unitário. Se você não resolver ele, é um problema não só para teste unitário, é um problema para o seu código. Ele deixa o código mais difícil de manter. Ele fica mais. Quando ele fica mais acoplado ali, o seu código ele fica mais suscetível a erros. Né? Suscetível a erros, suscetível a quebrar coisas que você não mexeu. Então tem vários problemas aí que o autoacoplamento pode gerar. Então é um design ruim. Aqui a gente deveria usar a injeção de dependência, né, que é uma implementação melhor. Mas com teste unitário você consegue ver que aqui o acoplamento vai te atrapalhar. Não dá para testar isso aqui de forma unitária se você não tem um baixo acoplamento. Né? Um último caso aqui que o teste unitário deixa muito evidente é ter muitos parâmetros de entrada. Se você tem um método igual esse aqui, ó, esse método calcular, que tem um monte de parâmetros aqui, ó, começa a ficar esquisito para testar.
Então veja que fica difícil de entender, ó, pô, vou calcular. O que que eu tenho que passar aqui no calcular? Ah, o valor da diária, data da entrada, data da saída, permite cancelamento, taxa de cancelamento. Será que eu tenho que preencher todos os parâmetros? Será que todos os parâmetros fazem sentido para o teste que eu quero fazer? Será que, se eu quero testar aqui, ó, se deu essa mensagem, estadia mínima é de um dia, eu tenho que preencher tudo? Eu tenho que preencher o valor mínimo de cobrança quando eu estou testando a estadia? Então veja que seu teste começa a ficar confuso. E aí você vai gerar um monte de teste desse jeito aqui, ó. Vai ficar até difícil de entender. Pô, mas deveria calcular, não deveria calcular? O que que muda de um parâmetro de uma chamada para o outro aqui? O valor da diária é igual? Então o seu teste começa a ficar complexo. Ter muitos parâmetros dentro de um método, dentro de um construtor, é por si só uma má prática. A gente recomenda que tenha uma limitação na quantidade de limites lá. Eu gosto de usar 7 porque é o limite que o SonarQube indica. Mas cada dev aí pensa num número diferente. O que eu acho que é importante é que você tenha um limite. Quantas vezes você já não pegou no seu código aí um método que tem, cara, 15, 20 parâmetros de entrada? Ele com certeza vai fazer coisas demais. Então é um design ruim e que o teste unitário deixa muito evidente aqui quando você olha para ele, né? O teste em si já parece muito esquisito. E o teste unitário também te ajuda a trabalhar com código complexo, porque ele te obriga a ser simples, a escrever um código mais simples. Ah, André, mas se o código complexo é um negócio que também pode ser subjetivo, então o simples também não é uma coisa mais subjetiva também? Pode ser em alguns casos, mas na maioria das vezes, simples é uma coisa muito mais fácil de reconhecer. É o tipo de coisa que você bate o olho e vai falar: pô, esse negócio aqui é simples. Um código complexo, é, temos controvérsia aí para dizer, porque pode ser que tenha muitas linhas, pode ser que tenha poucas linhas, está difícil de entender também. Agora, quando é simples, provavelmente você vai olhar e vai entender tudo, de acordo com a nossa definição lá. É um código muito fácil de entender o seu propósito, né? Saber por que, que ele existe. E também é muito mais fácil de testar quando o código está simples, é um outro indicador aí. Mas o que, que seria um código simples nesse caso aqui? Métodos com poucas linhas. Então, se é difícil testar um código desse aqui que tem 50 linhas, que nem é tão grande assim, né, mas que já faz várias coisas diferentes aqui, por outro lado, se o seu código tiver poucas linhas, vai ser muito mais fácil de testar. Para testar um método de 50 linhas, você vai ter um nível de dificuldade. Se você quiser testar um método que só tem uma linha, provavelmente vai ser uma coisa muito mais simples de testar. Um método que só retorna um boolean, né? Só tem uma linha e retorna um boolean, então, pô, ou é true ou é falso, é muito mais simples de testar. É claro que o seu software, ele dificilmente vai ser um conjunto de métodos de uma linha, até porque nem faz tanto sentido assim. Mas você também não precisa ter um monte de métodos de 100, 500 linhas. Né? Como eu já disse em outras oportunidades aí, você seta uma quantidade de linhas máxima e trabalha em cima desse máximo. Eu trabalho com 20, você pode trabalhar aí o quanto você acha ou o quanto você já viu que funciona para você. Mas é fato que quanto mais linhas, mais complexo vai ser. E o teste unitário também vai acompanhar essa complexidade. Quanto menos linhas tiver, mais fácil vai ser de fazer o teste. E junto com esse conceito, tem um conceito também de responsabilidade única. Dentro do Solid existe um princípio só para isso, que é o princípio de responsabilidade única. Métodos que fazem só uma coisa. Se você pegar um método que nem esse, que faz um monte de coisa, calcula parcelamento, valor total de cartão de crédito, de Pix, de débito em conta. E aí dentro aqui do próprio cartão de crédito tem regras para calcular os juros. Ah, quanto que é os juros aqui? Se tem juros, se não tem juros. A quantidade de parcela vai ter uma faixa X de juros, senão vai ter uma faixa Y. Esse método aqui, ele faz coisas demais. Então, se você tem um método que faz coisas demais, ele é mais difícil de testar. Obviamente, o contrário também vai ser verdade. Se o método só faz uma coisa, ele é muito simples de fazer teste. Então, eu trouxe um outro exemplo aqui, ó, dessa classe aqui, ó, forma de pagamento cartão. Eu posso ter uma forma de pagamento de cartão de crédito aqui, ó, que só recebe
um parâmetro de valor líquido aqui, ó, e faz todo aquele cálculo para gente. Ou seja, ele é focado, é especializado, uma classe especializada só em pagamento de cartão de crédito. Ela não faz Pix, ela não faz débito em conta, faz só cartão de crédito. E outra, aqui eu tenho um método que só serve para calcular o valor total. Ele não faz outras coisas, ele só calcula o valor total. Eu poderia até, se fosse o caso, né, poderia até dividir aqui. Eu simplesmente peguei esse trecho de código aqui e joguei para uma outra classe. Mas ele poderia fazer uma outra divisão também. Talvez aqui pela quantidade de parcelas, né, talvez para retornar o valor dos juros. Mas veja que as responsabilidades elas começam a ser divididas. Né? E aí, se eu tenho um método que só faz uma coisa, ele tem uma responsabilidade muito bem definida. É só isso, é só para isso que ele serve. É mais ou menos como comer uma sopa com um garfo ou com uma colher. Se você vai comer com a colher, para a sopa ela é mais adequada. Se você quiser comer uma carne, é mais difícil, é melhor usar o garfo. Então você usa cada talher para um tipo de finalidade diferente. Seus métodos têm que ser a mesma coisa, tem que seguir a mesma regra. Você usa cada método para uma finalidade específica. Fazendo desse jeito é muito mais fácil de testar. Então, olha só a comparação. Ó. Se eu pegar um teste dessa nossa classe aqui, ó, o calcular parcelas command handler, olha como fica um teste daquela situação lá para parcelamento no cartão com 5 parcelas e com juros. Eu tenho que preencher aqui uma lista de formas de pagamento, que nesse caso eu vou preencher com uma, porque eu não preciso testar mais de uma para essa situação. Aí eu instancio o request, instancio o handler, chamo o método aqui, e aí para poder fazer o assert. Então já tem um preparo mais longo aqui. Isso porque eu não tenho mocks, né? Se eu tiver mocks, eu vou ter que criar um mock aqui para esse cara também. Tem vários preparos que eu preciso fazer. Se eu for fazer esse mesmo teste aqui, ó, nesse método aqui, que faz a mesma coisa que o handler, só que especializado, olha como fica o mesmo teste. Ó. Deveria calcular valor total com juros acima de 4 parcelas. Então, ó, mesmo setup aqui, ó, quantidade de parcelas tal. E calcular valor total 100. Olha a quantidade de linhas que eu estou fazendo esse teste aqui, ó. São 5 linhas de teste. Olha a diferença do tamanho do teste. E a gente está pegando aqui, eu estou pegando aqui um exemplo bem mais simples. Mas quanto mais você especializar, mais simples vai ser o seu teste. Então, o teste unitário, ele é um, um ótimo recurso para te obrigar a deixar as coisas mais simples. Com poucas linhas e com mais especialização, seu código fica muito mais simples. Você bate o olho aqui e sabe o que ele faz. É difícil bater o olho nessa outra classe aqui e entender o que ela faz, né? Porque ela faz bastante coisa. Então, é um, um recurso muito forte do teste unitário porque te obriga. Né? Quanto mais teste você fizer, mais simples você vai querer fazer, porque fazer teste em classe, em método grande, é muito complexo, é muito cansativo. E como consequência desses dois pontos, a sua lógica também fica mais fácil de entender. Se você tem poucas linhas e as coisas estão bem separadas, bem divididas, fica muito mais fácil de ler e entender o que o seu código faz. Então, se a gente pegar no nosso exemplo aqui, ó, e só trocar toda essa lógica aqui, ó, que já foi transferida para outra classe, e a gente só trocasse por essas linhas aqui, ó, daria na mesma e ficaria muito mais fácil de entender. Olha só, calcular valor total. Aqui eu não tenho mais cálculo de nada. Eu estou chamando uma classe especializada em fazer o cálculo para mim. Uma classe de cartão aqui. Tem várias implementações que eu poderia fazer nesse caso aqui. Mas veja como só fazer isso, só mover o método de lugar e alocar ele no lugar certo, especializando, já fica mais fácil de entender. Né? Não tem valor de juros, não tem nada aqui. É simplesmente o calcular valor total e atribuir o valor total da forma de pagamento aqui. Então, por consequência, você acaba ganhando isso de bônus também. Né? Se você faz métodos mais especializados, seu código vai ter menos linha e aí vai ficar mais fácil de entender também. E um último ponto que muitas vezes é subestimado. Um teste unitário bem feito vira uma documentação do seu software. Fica muito mais fácil entender as regras de negócio se você tiver um teste unitário com nomes bem definidos, com separações bem feitas ali.
E muitas vezes o seu time não tem essa preocupação com o código, né, com a fluidez da leitura do código, né, conseguir ler e entender o que está escrito lá. Mas se o seu time não se preocupa com isso, com certeza um teste unitário bem feito pode te ajudar a entender melhor. No exemplo que a gente já viu aqui, ó, esse método grande que a gente viu aqui, ó, com 50 linhas, né, que faz cálculo de forma de pagamento aqui, faz um monte de coisa com juros, tal. Se você tiver um teste bem estruturado, ó, com um nome bem definido, olha só como fica. Deveria calcular parcelas no cartão com 5 parcelas e juros. Cara, eu estou descrevendo uma regra de negócio completa aqui. Claro que muitas vezes alguns devs preferem abreviar os nomes aqui, fica difícil de entender e tal. Mas se for um teste bem feito, um teste bem separado, ele vira uma documentação. E isso é muito legal. Já tive vários casos onde eu não entendia direito o que era o código, e aí depois de ler o teste unitário ficou muito mais claro. E ao contrário também já aconteceu, deixei testes unitários lá no código e outras pessoas do time me falaram que só entenderam o que o código fazia depois de ver o teste, porque ele fez a alteração, o teste quebrou, não sabia exatamente o que estava alterando e quando quebrou ele voltou, a pessoa voltou ali para olhar o teste e aí conseguiu entender porque estava tudo bem descrito nas regras. Então ele vai te ajudar muito, tem um poder muito grande, um teste bem feito. E no final das contas, ele vira uma documentação viva, que é muito melhor que comentários. Tem muito dev que gosta de escrever cartas de documentação dentro do código. Eu não sou exatamente contra você colocar comentários no código. Eu só acho que você não deveria ficar descrevendo lógicas lá, né? A lógica ela precisa ser autodescritiva, né? Você precisa ler a lógica e entender o que ela faz. Ter uma leitura fluida. Mas muitos devs escrevem de qualquer jeito e sai colocando comentário em cada linha de código. Cara, isso é extremamente prejudicial, porque muitas vezes os devs alteram o código, mas não alteram os comentários. E aí seu comentário, por mais que esteja dentro do código, ele fica vencido. Ele não funciona direito. O teste unitário não. Se você mudar, eh, fizer alguma alteração ali, você vai se ver obrigado a alterar o teste também. E muitas vezes também a galera tem o costume de comentar teste, de dar skip em teste. Não faça isso. Se o teste está lá, ele serve para alguma coisa. A menos que você entendeu o que o teste faz e entendeu que aquele teste não é mais necessário. Que isso, obviamente, pode acontecer. Mas, de cara, você não deveria dar skip e nem comentar ele. Primeiro você precisa entender. E é esse entendimento que faz ele ser uma documentação viva. Tem, muitas vezes você pega comentários desse tipo aqui, ó. Ah, se for Pix, além de não ter juros, o Pix tem desconto de 10%. E aqui embaixo eu estou pegando o valor líquido e multiplicando por 0,9. Eu estou claramente aqui só descrevendo que a lógica está escrita embaixo. Então não faz nenhum sentido você ter comentários desse jeito. É muito melhor você fazer um código de teste. E aí lá no seu teste você descreve o que você precisa do jeito que você precisa. É muito mais simples, muito mais fácil de entender também. E uma coisa bem importante sobre isso também, sobre ser uma documentação viva, é que ela fica versionável. Então, por ser código, por ter um método de teste aqui com um nome e com um histórico do que faz, quando você faz uma alteração nisso aqui, a sua ferramenta de versionamento, o Git, o SVN, eu sei lá o que você usa aí, provavelmente Git, eu imagino, em 2024, né? É, você vai bater o olho aqui e vai falar, pô, por que esse teste mudou? E você consegue recuperar o histórico do porquê mudou, quem mudou, junto com qual alteração esse teste mudou. Fica muito mais fácil de localizar problemas e entender o histórico das coisas, né? No comentário, muitas vezes você não vai conseguir pegar. Talvez até um comentário você consegue puxar ali no versionamento, né? Mas não é tão bom e nem tão vivo quanto é uma documentação com teste unitário. Essa aqui tem um poder que é fantástico e que ajuda demais a não deixar o seu código complexo. Pior coisa que tem é você olhar um comentário e você não entender a partir do comentário que está escrito no código embaixo, que é porque o comentário ficou desincronizado com a alteração no código, né? O dev alterou o código, não alterou o comentário, e aí ficou mais confuso
do que explicativo, né? E aí não faz sentido nenhum você ter uma documentação desse tipo. Para concluir, teste unitário ajuda demais a lidar com um código complexo. Não só para você criar um código que seja menos complexo, um código mais simples, mais fácil de manter, mas também para lidar com um código complexo que já existe, com aquele código legado chato de mexer. Eu não conheço nada melhor do que o teste unitário para te ajudar a lidar com isso. Porque, como você já viu aí, ele vai evidenciar quando o design está ruim e seu código precisa de refactoring. Ele te obriga a ser simples, porque se você quiser continuar fazendo teste, é difícil fazer teste num código complexo. Código complexo gera teste complexo e código simples vai gerar um teste simples. Então é muito mais fácil você simplificar um código complexo do que tentar aprender a fazer código de teste complexo, né? Testes unitários complexos. E o teste vira uma documentação que, cara, você não vai encontrar por aí em outro lugar. Não tem nada que vai acompanhar melhor o seu código, acompanhar as regras, documentar o que cada parte do código faz, do que o teste unitário. Então ele sim ajuda demais. Só que você precisa lembrar que ele é só uma ferramenta. Ele é só uma parte do todo. Eu não quero que você saia daqui hoje achando que tudo que você precisa é aprender a fazer teste unitário, aprender a mexer com as paradas de mock, de assert e tal. E não é só isso. Aprender a parte técnica, o teste unitário em si, é importante. E você vai ter que aprender se você não sabe. Mas tem outras coisas que você também precisa aprender, como análise de requisitos e arquitetura de software. Você viu hoje aí pelos exemplos que tem vários conceitos de arquitetura de software que você precisa conhecer, como injeção de dependência, para baixar o acoplamento, como separação de responsabilidades, né? Entender de modelagem de classes, como é que eu separo as coisas, para fazer sentido, coesão, acoplamento, tudo isso são conceitos de arquitetura que você precisa aprender. Se você não sabe o que é, se você não tem a menor ideia, eu falei grego aqui agora, você vai ter que aprender. Né? Então, aqui no canal você vai encontrar outras dicas sobre isso. Mas eu só quero que você entenda que o teste unitário não pode ser o seu objetivo para evoluir na carreira, porque você acha que melhorando a qualidade do seu código você vai evoluir e aí tudo que você precisa é teste unitário. Não, você precisa de mais coisas. Tenha sempre em mente que o teste unitário é uma ferramenta, é uma parte do todo. Se você quer evoluir, foque em entregar software de qualidade. E aí, entregar com qualidade vai exigir que esses outros conhecimentos venham à tona também. Beleza? Então, ó, antes de sair, deixa um comentário aí no vídeo. Me diz se esse vídeo te ajudou ou se ele te confundiu mais. É muito importante ter esse feedback. E se ele te ajudou, compartilha esse vídeo com outros devs, porque pode ajudar essas outras pessoas e a gente ter cada vez mais pessoas na área aí entregando software de qualidade. Beleza? Um grande abraço e até a próxima.